De um modo geral, as cidades do Velho Mundo foram uma criação do campo e do tempo. Formaram-se pelo ajuntamento gradual de pessoas num determinado sítio, quase sempre em volta de um mercado. No Novo Mundo, ao contrário, as cidades nasceram de uma decisão real em função de um plano colonizador. A cidade do Salvador, da Baía de Todos os Santos, primeira capital do Brasil, é exemplo disso. Uma cidade que nasceu não como produto de um passado, mas como projeto de um futuro. Nas colônias americanas de língua espanhola, as cidades foram planejadas de acordo com o novo modelo urbanístico do Renascimento. Um traçado geométrico, abstrato, em tabuleiro de xadrez. No Brasil, não. Os portugueses transplantaram para as nossas latitudes tropicais a localização e o desenho da cidade medieval lusitana. Salvador foi pensada e construída como uma cidade lusa no ultramar, uma cidade que aceita os caprichos do relevo, que se estende sinuosamente à beira-mar, a cavaleiro do Atlântico, com as suas igrejas e sobrados distribuindo-se por 2 andares. A cidade alta e a cidade baixa, também chamada bairro da praia ou comércio, pelo fato de ali se terem concentrado as nossas atividades mercantis. Além de prédios isolados, pontuando com destaque o espaço citadino, surgiram também, ao longo do século XVIII, alguns conjuntos urbanos. São os produtos do urbanismo barroco da Bahia. Grupos de prédios residenciais e comerciais construídos de acordo com um projeto comum, como se via no Cais da Farinha e no Cais das Amarras, ambos no bairro da Praia. Era um conjunto de quadras formadas por edifícios que tinham o mesmo número de andares e o mesmo acabamento externo, fazendo com que o observador tivesse a impressão de estar vendo um único prédio em cada quadra. E cada conjunto aparecia como uma obra que se impunha no espaço urbano, como uma espécie de quebra-mar de ordem e elegância. Outro prédio que se impunha por seu caráter monumental era o do Mercado do Ouro, construído na segunda metade do século XIX. Obra de cantaria e ferro, destinada, entre outras coisas, a mercado, celeiro e açougue, ergueu-se o prédio à Rua do Cais Dourado, em área conquistada ao mar. Nesta época começaram a ser feitos os primeiros retratos em branco e preto, as primeiras fotografias de Salvador. Dava então o ar de sua graça, para lentes e negativos, a velha e venerável cidade de Todos os Santos. Fotógrafos, ao mesmo tempo realistas e estéticos, retratavam para o futuro o presente de uma metrópole senhorial dos sobrados, a Baía do terno branco e dos saveiros, das saias rendadas, das gamelas e malaguetas, das colinas coroadas de conventos. O nosso projeto nasce do trabalho desses fotógrafos. O que nós estamos fazendo é dar vida, em base documental, histórica e antropológica, a estes retratos da Bahia. A história é sempre um exercício de reconstrução, mas é diferente do romance, no sentido de que, ao contrário da fantasia romanesca, está assentado em sólidas bases documentais.
Retratos de um Tempo é um projeto de reconstrução visual da Bahia Antiga a partir de intervenções em documentos de época, com o uso de tecnologia computadorizada. A intervenção consiste em reconstruir detalhes sem nitidez que surgem ou se insinuam quando se ampliam antigos registros fotográficos em preto e branco de panorâmicas de uma paisagem urbana que já não existe. O resultado são painéis de forte apelo estético e sentimental com grande densidade de informações históricas. Essas imagens serão acompanhadas de textos histórico-antropológicos explicativos sobre o lugar e a época, de modo a oferecer uma visão mais íntima da vida baiana em tempos passados. Texto e imagem se juntam, então, para recriar a cor da vida que foi congelada em preto e branco.